Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Já vou Bom, eu mandar vou aqui começar para. sem fone. Se você não estiver me ouvindo bem, ou se o pessoal não estiver me ouvindo bem, vocês vão me avisando e eu coloco, tá bom? Tá ótimo, mas para mim tá perfeito. Ótimo. Enquanto a gente aguarda as pessoas irem entrando, eu vou pedir para você se apresentar. Claro. Bom, vou primeiro agradecer de novo o convite. Ah, Eu sou imagina. fisioterapeuta, para os que não me conhecem, sou especializada na área de ortopedia. Então, esse tema, falar de atividade física, para mim, é muito importante. Eu fiquei super feliz porque é basicamente o que eu faço no meu dia inteiro, né? Faz parte da minha rotina. Embora muita gente associe, quando pensa em fisioterapia, pensa que a gente só cuida de gente quebrada, de osso, reabilitação, a gente tem um trabalho muito grande na área de prevenção e a gente está tentando fazer com que isso cresça. Então, o meu dia, o meu maior trabalho é convencer as pessoas da importância da atividade física. Então, falar desse tema para mim, assim, a gente vai focar mais na importância agora na quarentena, mas eu gostaria que vocês levassem até isso para a vida, assim, que a atividade física é vida. Concordo. Que legal. E você agora atua na fisioterapia também em diversos outros segmentos, né? Fala um pouquinho do seu trabalho no dia a dia, a forma como você trabalha dentro da clínica. Sim, sim. Então, eu sou especializada em ortopedia então, e esporte. Então, a gente trabalha com todas as lesões, artrose, tendinite, fratura, tudo que vocês imaginam. A gente trabalha com pilates e a gente também tem acupuntura na clínica. E o que a gente faz, que até é o que eu vou falar um pouquinho aqui, a gente sempre pensa no ser humano, no paciente como um todo. A gente não pode separar a saúde mental da saúde física. Então, por exemplo, aqui eu vou trazer para vocês, já dando mais ou menos um spoiler do que vai acontecer, eu vou falar de benefícios para a saúde mental e para a saúde física agora na quarentena. Porque quando a gente pensa em atividade física, vem muito aquela coisa, perder peso, a gente até sabe alguns benefícios para o corpo, mas eu tenho a impressão que essa parte da saúde mental, ela ainda fica meio desassociada quando a gente fala de atividade física. E para esse período que a gente está vivendo, a gente precisa pensar muito na nossa saúde mental. Sem dúvida. Eu ia até entrar nesse ponto agora com você. Eu vou falar por mim, tá? Sempre fui da dança, então estava sempre com o corpo em movimento, né? E depois, num Sim. período da minha vida, eu entrei numa rotina profissional, atuando na medicina veterinária, que isso acabou sendo deixado de lado, né? Falei, isso já não é mais Uhum. prioridade, deixa eu focar no meu trabalho. E a gente acaba sentindo muito a falta da movimentação corporal, seja da dança, mas principalmente com relação a exercícios físicos, que era algo que eu comecei a sentir no meu dia a dia a falta. E agora, principalmente nesse período que a gente está em casa, a gente tende a deixar isso mais de lado ainda, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a Exatamente. gente sobre essa questão de como a gente vive hoje e como a Sim. ausência da atividade física reflete no nosso corpo, na nossa mente, enfim, no nosso organismo como um todo. Perfeito. Bom, então só para o pessoal se organizar, mais ou menos entender um pouquinho o que vai acontecer, quem está entrando agora, pessoal, separem para papel e caneta, porque eu vou dar uma introduzida, vou falar isso que a Jaque comentou agora, como isso faz falta na nossa vida, vou comentar essa questão de algumas etapas da nossa vida que fazem com que a gente diminua a atividade física, como que isso foi praticamente imposto agora na quarentena para a gente, né, diminuir nosso ritmo. Vou falar dos benefícios, então, tanto saúde física, tanto saúde mental. Vou falar algumas peculiaridades para as mulheres, porque esse é um projeto, eu não sei se todo mundo sabe, é um projeto da Jaque que ela quis falar muito de autocuidado agora na semana do Dia das Mães, então eu vou trazer algumas peculiaridades para a gente, porque a gente não pode esquecer que os organismos funcionam diferente, mulheres e homens são diferentes fisiologicamente, a gente precisa levar isso em consideração. E por último, eu vou falar que cuidados que a gente precisa tomar para que a gente se movimente com cuidado, agora na quarentena principalmente, mas também ao longo da vida. Tá? Eu já tô com a Então, minha aqui, ó. ótimo, perfeito. Então, falando agora desse contexto do sedentarismo.
Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês gravassem. Nosso corpo foi feito para se mexer. A gente tem mais de 600 músculos no nosso corpo. Então, se fosse para a gente ficar o dia inteiro sentado só trabalhando ou sentado assistindo Netflix, a gente não precisaria dessa quantidade de músculo para produzir movimento. Então, a gente nasceu para se Maravilhoso. mexer. Primeira coisa. Embora a pandemia, de novo, é uma situação totalmente inusitada, totalmente diferente que a gente está vivendo, que eu tenho certeza que ninguém esperava, que a gente ainda está se adaptando, a nossa rotina está completamente diferente. Mesmo para quem já trabalhava em casa, isso mudou, né? Porque a gente agora está com muita restrição, convivendo com a família, né? Todo quem mora com a família convivendo 24 horas por dia, que é uma coisa que a gente não faz. Quem mora sozinho, Uhum. passando muito tempo sozinho, e academias fechadas. Ontem eu até estava assistindo uma live falando de corrida, enfim, e o pessoal que corre a nível de esporte, falando que tem muita gente tentando ir para o interior, porque aí consegue correr um pouco mais na rua, consegue correr em horário alternativo com segurança, ou corre no meio do mato porque tem essa necessidade. Uhum. Então, isso foi imposto, mesmo quem corre, quem é atleta, quem faz atividade física mesmo a nível de competição, teve que diminuir o ritmo Tá agora. E sofrendo as nós, consequências, meros né? as consequências. E nós, meros mortais, né, que já fazemos muitos aqui, eu conheço, alguns estão entrando, já sei que são sedentários, tem gente que não faz atividade física por N motivos, então a gente teve essa restrição. Só que o que a gente precisa saber? E eu vou trazer alguns dados para vocês, para chocar mesmo. Isso não vem de agora. A pandemia impôs isso para a gente, mas quando a gente pega os dados da Organização Mundial de Saúde, aproveitar que está na moda, a OMS, todo mundo está falando Hum, dela, dados de 2018 e 2019, 25% da população mundial é sedentária. Ou seja, uma nossa. em cada 4 pessoas é sedentária, é muita coisa. E quando a gente traz isso aqui para o Brasil, o número é mais alarmante ainda. Eu fui checar os dados, né, para trazer coisas atualizadas para a live, e eu mesma fiquei chocada com os números do Brasil. 47% dos brasileiros não faz atividade física da quantidade suficiente, metade. Nossa. Então a gente tá o quê? 15, 16 pessoas na live, pelo menos 8 aqui são sedentários, com certeza. Gente, isso é demais. É muita coisa. É muita coisa, é alarmante. Então, e por que que isso acontece? Aí eu queria falar um pouquinho por que que isso vem acontecendo, né? Para a gente entender por que que a gente deixou o sedentarismo chegar dessa maneira tão forte na nossa vida. Então, a gente teve algumas mudanças, assim, é, tecnológicas, né? A evolução tecnológica facilita a nossa vida por um lado, mas ela traz consequências por outro. Então, assim, facilidade de transporte, de ter o veículo próprio, ou mesmo transporte abrangendo mais áreas da cidade, faz com que a gente fique mais sedentário. As Uhum. comodidades, os aplicativos, né? O pessoal até tá brincando muito com os memes. Imagina se a gente tivesse naquela época só com o Nokia, com o jogo da cobrinha e, e SMS O povo ia estar mais limitados. louco ainda, né? Se tiver alguém aqui com menos de 20 anos, nem conhece esse Nokia, mas imagine, né? Então, imagina, a gente está fazendo live, a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, a gente pode usar esse tempo para fazer um monte de coisa, porém, isso traz consequências. Então, quantas vezes, não só agora na quarentena, mas antes, eu fiquei muito tempo no trânsito, eu tive um dia difícil, eu não vou fazer uma comida saudável, eu vou pedir comida e pede um fast food, porque é a comida do Uhum. conforto. Eu mereço, eu tive um dia difícil, eu mereço comer um fast food. E assim por diante. Quem Ai, tá se não, eu tô muito cansada. identificando aí, gente, ó? Vão Mãozinha na falando, vão consciência. colocando as mãozinhas aí, os sedentários, escrevam, eu tô sedentário, eu peço muito fast food pra gente ir sabendo. E, só hoje eu não vou na academia, só hoje eu vou mudar. Então, assim, tem uma questão cultural também aqui do nosso país, ser menos praticante de atividade física por diversos fatores, mas tem essa coisa da tecnologia. E como a gente está nessa semana de Dia das Mães, aqui eu já vou abrir um parêntese para as mulheres, que são Ótimo. dados também, assim, que eu também fiquei um pouco alarmada. Quando a gente pega mulheres que trabalham fora,
As mulheres trabalham em média 7 horas e meia a mais que os homens. E isso eu não estou falando de tarefas domésticas, eu estou falando de Nossa, trabalho mesmo. Por N motivos, tá? Ou porque tem que cumprir mais coisas, enfim. E quando a gente pega a quantidade de horas a mais que as mulheres fazem de tarefas domésticas, são 8 horas e meia a mais que os homens. Então, a gente trabalha, em média, 15 horas e meia a mais por semana. nossa. E aqui eu já vou dar a primeira bronca nos homens da live. Homens, se vocês Boa. estão sedentários, o que vocês estão fazendo nessas 15 horas a mais que as mulheres estão trabalhando? Adorei, adorei. Qual a desculpa de vocês? Vocês têm 15 horas a mais, claro, isso é uma média, tá? E isso acontece por uma série de fatores, né? A gente tem que levar em consideração que também com toda essa evolução, nosso papel, o papel da mulher na sociedade nos últimos 60, 50 anos mudou. Do mesmo jeito que a gente ganhou muitos direitos, a gente ainda precisa conquistar mais espaço, mas a gente já ganhou muita coisa, a gente precisa considerar que a gente ficou mais sobrecarregada, porque ainda tem toda a Sim. questão cultural. Então, a mulher tem a jornada dupla, tripla e assim por diante. E tem uma outra questão, que aí eu até já puxo um gancho um pouco para a fisiologia feminina. Mulher gera vidas, né? Estamos falando de Dia das Mães. Uhum. Nosso, é fisiológico da mulher o papel de cuidar, né? Por isso a gente gera vidas. Então, o cuidar dos filhos, o cuidar do outro já é muito da mulher. Então, já tem uma coisa da mulher, um instinto de querer cuidar de tudo, de todo mundo que está ao seu redor. Então, a gente acaba ficando sobrecarregado. E aí eu já vou dar Uhum. bronca nas mulheres. As mulheres não vão ficar sem bronca. Mulheres, porque vocês precisam, nós, né, precisamos aprender a delegar tarefas Sem sempre que dúvida. possível. As mulheres têm uma dificuldade, as mulheres, estou me incluindo nisso, temos muita dificuldade em fazer isso. A gente acha que a gente pode abraçar o mundo e aí nós mesmas ficamos de lado, né? Exatamente. Quero. Cadê as mulheres aqui? Quem já pegou mais tarefa do que podia, coloca uma mãozinha aí pra gente. E às vezes, assim, porque eu faço melhor, ou porque eu não quero dar o trabalho, ou ai, coitado, meu marido tá trabalhando muito, ó, eu vou lá e faço por mim. Não é por mal, é nossa. Uhum. Controladoras, ó, eu aqui Controladora. falando, Isso a aí, gente é Ana. controladora, não tem, é nossa. Mas a gente precisa aprender, a gente precisa colocar. Estamos falando de autocuidado. Então, a próxima coisa que eu quero que vocês anotem bem grande, coloquem num lugar bem visível para nunca mais esquecer. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio. Cuidar da sua Adorei. saúde é a melhor forma de amor próprio que você pode se dar. É o maior presente que você pode se dar. Porque a gente não vai ter energia para sempre. Eu tô falando a gente, tá? Pessoal mais que eu e a Jaque, a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas assim, tô englobando todo mundo, por favor, né? Vou falar um pouquinho de cada faixa etária, diferenças e tudo mais. Mas assim, a gente não vai ter energia para sempre. A gente acha, principalmente quando a gente é mais jovem, meados de 20 anos, e assim, eu me incluo e eu vejo muitos pacientes jovens e amigos acha que a idade nunca vai chegar, que a gente vai ter energia para sempre. E não é É. assim, e não é mito. E não é mito. E a gente precisa. E outra coisa, a gente está vivendo muito mais. A expectativa de vida hoje em dia está mais ou menos mulheres, mais ou menos 80 anos, 82, homens 74, 75. A gente vai viver mais ainda. Quem está mais ou menos com 30 e poucos anos hoje, mulheres, vocês vão ver 85, 90 anos. Homens quase 80. É muita coisa. A gente precisa chegar lá bem. Exato. Eu acho que a gente acaba esquecendo que essa idade vai chegar e ao invés da gente se preocupar hoje como nós queremos estar com esta idade, a gente deixa para se preocupar exatamente sobre essa idade quando a gente já está nessa idade. E aí o tempo já passou, Exatamente. né? Exatamente. Já que, por favor, você vai meio controlando o tempo, tá? Se eu me empolgar e Tô falar de olho muito, só aqui. para eu. Tá Porque eu não tô maravilhoso. conseguindo, Pode continuar. só para a gente conseguir falar tudo, que tem muito assunto. É, Bom, e aí aqui eu vou abrir mais um parênteses também nessa introdução. Prometo que eu já vou chegar nos benefícios, mas vai fazer sentido porque que eu tô falando tudo isso para vocês, prometo, tá? Vou abrir mais um parênteses para as mulheres, né?
que acontece? Pensando na atividade física, a gente tem muitas mudanças na nossa vida. A Jaque até comentou, eu sempre dancei, eu fiquei parado um tempo, até na época da faculdade, minha vida mudou. Isso acontece com muita gente, com homens e mulheres. É comum na época da faculdade, primeiros anos, assim, depois de formado, a gente ainda não consegue, às vezes, ter uma rotina bem estabelecida, acaba deixando essa área da vida um pouco de lado, mas a gente tem o fenômeno da gestação na vida das mulheres, e isso muda muito pra gente. Por Nem me fale. N né? Eu ainda não sou mãe, mas você que é mãe, você vai me corrigindo e acrescentando coisas. E as mães que estão na live também, por favor. Mas, por exemplo, na gestação já tem um boom hormonal, os hormônios já mudam, né? Tem um vai e vem de coisas, tem os sintomas da gestação, então tem mulheres que se sentem mais mal durante o período maior, algumas mais no início da gestação. Tem a questão do primeiro trimestre, que é mais delicado, que muitas mulheres só podem fazer atividade física com liberação médica, principalmente se elas já são sedentárias, né? Então já começa por aí. Geralmente é o mais comum, as mulheres descobrem ali no primeiro trimestre, né? Então, às vezes tem que interromper a atividade física por algum motivo, então já começa a mudar a rotina. A gente já vai começar a preparar a vida para aquela nova rotina, enfim, para a chegada do filho. E aí tem muita mulher que interrompe a atividade física, se já era ativa, e ou não volta porque não consegue, ou fica com medo. Algumas Uhum. passam mal. Eu não sei como foi a experiência da sua gestação, se você teve muitos sintomas, ou se você ficou bem, como que foi, Jaque? Eu Só pra fiquei gente. ótima, me senti muito bem durante toda a gestação, não passei mal nem nada, mas eu sentia o meu corpo diferente, inclusive após o parto. Coisas simples, por exemplo, subir escada, porque a parte da articulação coxofemoral, né, essa do quadril, da pelve, como um todo, tudo muda. Então, Muda. até a gente sentir aquilo voltar ao que era antes, tudo fica mais difícil. Pelo menos para mim foi assim. Então, e é uma questão hormonal. O que que acontece? Na gravidez, o nosso corpo, né, é muito inteligente. Ele prepara a gente porque a gente precisa. Então, na gravidez, a gente tem uma liberação de vários hormônios que relaxam, deixam as nossas articulações, principalmente a parte do quadril, parte da pelve, mais maleáveis para preparar para o parto, né? Porque Uhum. fisiologicamente, a gente nasceu para ter parto normal, tá? Então, só que, como eu brinco, tudo no corpo, hormônio, etc., não vai com etiqueta, não vai só para pelve, não vai só. Então, o corpo inteiro Hum, fica. Aí, junto, às vezes, com a inatividade física que a mulher precisa, ou porque ela não pode fazer atividade física, ou porque ela ficou com medo, porque ela não conseguiu encaixar na rotina por alguma maneira, isso acaba levando a consequências. Então, você vai perdendo, se você fica sem fazer exercício, junto com esse boom hormonal, você vai perdendo força e demora para o corpo voltar ao normal. Demora um pouquinho para esses hormônios regularem de novo, e a gente também tem algumas alterações ainda no período da amamentação também. Tanto que é muito comum, isso que você falou, sentir a diferença para atividade simples. Uma coisa que é muito comum nas mulheres, que até a gente recebe muito paciente, muita mulher para fazer pilates na gestação, dor lombar. É muito comum, por conta dessa frouxidão, por conta do nosso centro de gravidade que muda, né? Com o passar do tempo, conforme vai ganhando peso, a barriga vai crescendo. Então, sim, a gente tem essa peculiaridade. E aí, depois que o bebê nasce, é toda uma rotina nova, o sono muda, né? Quantas mulheres falam que demoram uh, não sei quanto tempo? Seu nem filho já fala. dorme a noite inteira, Jaque? Graças a Deus, mas tem 2 anos já. Ai, Demorou que para ele bom. dormir a noite inteira. E é legal você falar disso do Pilates, inclusive para as mães que estão gestantes agora nesse período, né, de quarentena. Eu fiz Pilates durante toda a minha gestação. Que legal. E muita coisa, com certeza você vai poder falar sobre isso. Muitos exercícios dá para as mulheres fazerem em casa, né? Sim, muita coisa dá para a gente fazer em casa. Eu vou falar bastante quando a gente falar dos cuidados que dá para tomar, eu falo mais específico disso. Mas tem muita coisa que a gente dá para fazer em casa. Estar agora em casa não é motivo para ficar parado, gente.
Mesmo que você more em um ambiente pequeno, se você tem um espaço que cabe um colchonete, um edredom que dá para você forrar, já dá para fazer exercício e eu posso provar. Tudo que eu tô falando aqui eu posso provar. Adorei. Então, a gente trabalha com dados, tudo eu posso provar. Então, não é motivo para ficar parado, tá? E até vocês vão rir durante a live, se tiver alguns pacientes aqui, eles vão concordar. A gente aqui, eu, minha sócia, falo por nós duas. A gente não mente, a gente fala a verdade, é nossa obrigação. Por isso que eu tô falando para vocês a quantidade de gente sedentária que tem no mundo, até para assustar um pouquinho mesmo, ó, já tem uma pessoa confirmando. A Manu, ela é minha amiga e paciente, então ela toma bronca 2 vezes, ela sabe. A Rafaela que é paciente. Então a gente não mente, doa quem doer. A minha obrigação é falar a verdade para vocês. Tá? Claro. Bom, voltando aqui. Então agora, a última parte que eu quero falar, antes da gente entrar nos benefícios da atividade física mesmo, eu quero pegar bastante nesse ponto da saúde mental. Então, lembrando, para quem não me conhece, ou para quem entrou agora, eu sou fisioterapeuta, não sou especialista em saúde mental, não sou psicóloga. Porém, de novo, a gente tem que trabalhar o paciente como um todo. Os pacientes que estão aqui na live, eles podem concordar também. No primeiro dia que o paciente chega no consultório, a gente faz a avaliação, eu fico quase 1 hora conversando com eles, eu reviro a vida, eles no começo não entendem nada. Por quê? Eu preciso saber como aquele paciente se alimenta, como que ele era a vida dele antes da lesão, o que ele fazia, o que ele não fazia, se ele dorme bem, eles não entendem nada quando eu pergunto se eles dormem bem. O que isso tem a ver? Eu vim tratar um Que joelho, você quer legal. saber se eu durmo bem? Por quê? Porque a gente não pode desassociar uma coisa da outra. O meu estado emocional, inclusive, ele pode interferir no tratamento. Tem paciente que a Olha gente só. precisa fazer um acompanhamento junto com um psicólogo, por exemplo, ou com um psiquiatra, com um médico de dor. Então, por isso que eu quero trazer muito essa parte da saúde mental para vocês hoje. Quem está aqui na live e já ficou ansioso nesse período da quarentena, vai escrevendo aí eu colocando uma mãozinha. Eu também vou colocar a minha. Todo mundo. Então, gente, é uma situação nova. A gente não pode sair de casa, ou quem pode sair por serviço essencial ou por necessidade, sai com medo de ser contaminado ou de trazer alguma coisa para casa. A gente não sabe quando isso vai acabar. Né? De fato, a gente não sabe. E quando as coisas vão voltar ao normal e o que vai ser esse outro normal, né? Mas isso é um outro assunto. Exato. Daria uma outra live só disso. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve salário reduzido. Quem faz muito esporte não está podendo fazer essa quantidade de esporte, isso também tem influência. O sono está desregulado, a alimentação está desregulada. Já tem estudo falando quanto os transtornos de ansiedade e depressivos já aumentaram nessa quarentena. Olha. Já tem coisa falando sobre isso. E aqui eu quero abrir outro parênteses, porque o que acontece, isso são dados de antes da quarentena, tá? Então isso já deve até ter mudado, ainda não tem estudo. O que os dados trazem pra gente é que a partir de 2020, tanto sedentarismo quanto depressão seriam causas que mais matariam pessoas. A partir de 2020, a gente já tá. E isso pré-quarentena. Então, com Imagina certeza, agora o que não vai virar, né? o que vai virar. E aqui eu vou fazer um gancho também do sedentarismo com algumas doenças mentais, tá? Recentemente saíram alguns estudos mostrando que adolescentes que são mais sedentários, mais inativos, têm 5 vezes mais chance de ter transtorno de ansiedade do que os que são ativos. Nossa. E um outro estudo falando que pessoas que estão 10 quilos acima do peso têm 20% de chance mais de ter depressão do que quem está no seu peso normal. Então, aqui, de novo, a gente vê a importância de se mexer. Por que o corpo foi feito para se mexer? A gente não nasceu para ficar parado. Não adianta a gente lutar contra isso. A minha sócia daqui, ela vai dar risada. Ela fala uma coisa que eu vou ter que contar para vocês nessa live, para todo mundo que tem preguiça de fazer exercício. Ela fala assim: bom mesmo é ficar sentado no sofá comendo hambúrguer e vendo televisão, mas isso não te leva a nada. Não te leva a nada, te leva mais perto da morte. É só isso. É fato. É fato, entendeu? Você fazer isso uma vez, gente, ninguém é de ferro, nós somos seres normais, assim.
tô partindo do princípio que aqui ninguém é atleta, ninguém é modelo, ninguém trabalha, ninguém precisa de uma estética para trabalhar. Não vive disso. Uhum. Então, todo mundo vai ter os seus momentos e faz parte da vida, tá? Faz parte do equilíbrio. Mas só viver assim não vai levar a gente a lugar nenhum. E eu preciso que Concordo. vocês guardem isso. Da próxima vez que for pedir um McDonald's no isolamento, lembra disso. Lembrem disso. Bom, quanto a gente tá de live, só para eu me organizar já aqui. Meia hora. Ah, não, vai dar tempo certinho. Então tá bom. Agora eu vou começar então a falar dos benefícios. Então eu vou falar primeiro dos benefícios da atividade física para a saúde mental e depois a gente vai falar para a parte mais física, tá? Se eu Tá. estiver assustando muito vocês, gente, vocês me avisam, mas eu Eu acho avisei que eu que ia falar a verdade. eu acho que tem que assustar mesmo. Se a gente pega muito de mansinho, não muda nada. Tem Eu que também cutucar a acho. ferida. Cá. E depois eu vou, até se der tempo, eu dou alguns exemplos reais de pacientes, de pessoas assim que tiveram mudança com atividade física, para exemplificar melhor, mas vamos lá. Então, primeiro, benefícios da atividade física. Nosso corpo, a gente tem uma série de hormônios, de substâncias trabalhando o tempo inteiro, né, para a gente viver bem. E o que acontece? Quando eu tenho, agora eu tô mais ansioso, tô com nível de estresse mais alto, sono desregulado, meus hormônios, minha questão hormonal já tá mais desregulada. E se eu tô sedentário, com certeza. Então, a primeira coisa, a atividade física, ela ajuda a regular nossa parte hormonal e liberar uma série de substâncias que, consequentemente, vão ajudar a regular o nosso humor, vão ajudar a diminuir o nível de estresse, tá? Vão ajudar a melhorar, consequentemente, ansiedade e depressão. Os psicólogos e psiquiatras, eles indicam hoje em dia atividade física como tratamento complementar desses transtornos. Olha Não que legal. substitui, claro, o tratamento, tá? Não Mas tô falando ajuda, isso, mas né? ele ajuda muito. Daqui a pouco eu dou um exemplo assim bem forte de uma paciente. Junto com isso, ajuda a melhorar a concentração. Então, você que está trabalhando em casa, talvez pela primeira vez, às vezes com toda a sua família em casa, às vezes não consegue se concentrar tanto, ou está trabalhando mais, também tem mais dificuldade de se concentrar. Exercício físico também te ajuda a se concentrar melhor. A longo prazo, ajuda na nossa retenção de memória. Então, também é um Olha que fator, ou seja, incrível. atividade física também trabalha o cérebro, então é importante para isso. Tá? E aí eu já vou entrar agora em algumas coisas que eu considero que elas estão entre benefícios tanto da saúde mental quanto da saúde física. Por isso que eu falei para vocês que não tem como a gente separar. Então, atividade física ajuda a regular o sono, principalmente atividade física aeróbica. O que é atividade física aeróbica? Tudo que a gente faz é a mesma coisa de uma maneira mais constante. Então, caminhada, corrida, natação, bicicleta, aula de dança, subir escada, esse tipo de atividade são considerados aeróbicos, tá? Tudo que a gente faz de pezinho considerado fortalecimento. Então, a atividade mais aeróbica ajuda a regular o sono. E por que isso é importante? Gente, sono é outra coisa que é vida. Gravem isso também. Pilar para a gente viver bem, alimentação saudável, que eu não vou entrar muito aqui, mas a gente precisa falar, sono regulado e atividade física. Se você tiver essas três coisas na sua vida, você já evita muita coisa, você já previne muita coisa, você já vive melhor, você já tem mais energia. Tá? Então a Sem gente dúvida. precisa falar disso. E o sono, ele também ajuda, por isso que é tudo interligado. O sono, ele também ajuda a regular o humor, ele também ajuda a regular a questão hormonal, ele ajuda, e é um outro benefício da atividade física, o sono, ele é importante para quem tem dor crônica. Então, por exemplo, eu tenho muitas pacientes que desenvolveram dor lombar na gestação e que têm dor crônica. Ficam com essa dor por um período. Quem tem doença reumática, por exemplo, que são pessoas que têm muita dor. Atividade física, sono regulado, importantíssimo, tá? Outro fator, atividade física ajuda a aumentar a imunidade. A gente está vivendo uma Nossa. pandemia. A gente precisa aumentar a nossa Quem não imunidade. começou ainda, gente? Agilidade. Tá na hora de começar. Vocês vão me falando. Quem for sendo convencido que precisa fazer atividade física, vai colocando aí, eu já me Isso. convenci. E eu ainda tenho mais um monte de benefício para vocês. Só a parte da saúde mental e um pouco de benefícios de saúde física. E aí agora eu vou trazer um pouquinho mais para a saúde física.
Tá. Tem alguém falando A que tá sem Matilde, áudio. O resto das Tem pessoas mais que estão alguém que tem assistindo, áudio? é isso que eu ia perguntar. A princípio, acho que estava todo mundo interagindo aqui normal, né? É, Áudio ok. áudio Obrigada, ok. Leca. Alguém pede para Matilde ou sair e entrar de novo, por favor, ver se alguma coisa muda. Bom, enquanto a gente vai continuando. Vamos entrar, vão perguntando também, tá, gente? Se vocês tiverem Isso. dúvida do que eu tô falando, vocês Eu vão estou mandando olhando aqui perguntas nas pra mim. perguntas. Bom, vamos então agora falar um pouquinho para a parte física, tá? Então, a gente precisa saber, eu brinco com os pacientes, os pacientes a partir de 60 anos mais ou menos, eles chegam para tratar, eles falam, é tão ruim, a partir de 60 anos, a gente começa a ter muita dor, a gente, tudo demora mais para ficar bom rápido. Eu falo, olha, se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer, né? Porque a outra opção, acho que ninguém quer, né? É, Que é morrer mais jovem. Então, a gente precisa, como você falou, se preparar para isso. Alguém está perguntando a aqui alguma pergunta. coisa. Então, a gente vai entrar nessa fase dos cuidados e algumas dicas para vocês. Como eu falei, não sei se vocês estavam aqui na live desde o começo. Que eu passo de dicas para vocês, assim, o que eu vivo no meu dia a dia com as minhas pacientes. Eu ainda não tive a experiência de ser mãe, eu não sei o quanto isso afeta a rotina, né, pessoalmente. Então, vocês também vão me ajudando. Mas, assim, meninas, é aquela coisa que a gente fala, é uma nova fase, é uma nova vida, tem toda essa questão do cuidado, do ficar ali, né? Eu tenho amigas e pacientes que são mães que até falam às vezes, nossa, quando meu filho dormiu a primeira vez, a noite inteira eu não dormi porque achei que tinha morrido, tinha que ficar vendo se está respirando. Tem uma série de coisas. E até de paranoias. Enfim, é uma vida nova e uma vida que depende totalmente da gente naquele momento. Mas, assim, Uhum, algum momento do seu dia, assim, pode ser que não seja o seu caso, mas vamos partir do princípio que em algum momento do seu dia, alguém, um marido, um namorado, uma mãe, alguém vai te dar um suporte. Ou senão, seu filho vai estar dormindo. E aí, gente, a atividade física é hábito. Eu sei que é uma mudança de vida muito grande para quem é mãe, vocês até podem falar que, como eu não sou mãe, para mim é fácil falar, mas não adianta, é hábito. Se a gente não colocar na agenda, se a gente não se obrigar a fazer isso, a gente vai deixando para depois. Lembra, é da concordo. mulher colocar o outro na frente. Entendeu? Eu sei que o cansaço, a privação de sono é péssimo, é muito difícil. Mas assim, você não precisa, eu vou falar isso mais nos cuidados, mas já adiantando, você não precisa fazer 1 hora de atividade física. Você pode começar com 10 minutos, 20 minutos, o que você tiver. E aí vai de cada uma conseguir adaptar para sua realidade. O meu marido, por exemplo, consegue ficar 1 hora, 1 hora e meia com meu filho, e dentro daquela 1 hora e meia eu vou me organizar para que um período daquela hora eu consiga tirar para minha atividade física. Ou vamos supor, 2 anos, acho que seu filho ainda deve cochilar à tarde, alguma coisa do Uhum, tipo já. Ou então, nesse período, o meu filho cochila à tarde, eu consigo, num período desse tempo, fazer um pouco da atividade física. Então, aí, não tem como eu te dar, falar, não, vai fazer assim, vai fazer assado. Você tem que achar os momentos da sua rotina que você consegue inserir isso. E aí vai de cada uma, mas tem que colocar. Não precisa fazer todo dia, vai colocando aos poucos. A gente vai falar de como inserir a atividade física, mas é isso, mas tem que se obrigar. A verdade é assim, o que as pessoas gostam de fazer de atividade física? Elas gostam de dançar, de correr, de jogar futebol, do que é legal. Ninguém gosta de ficar pegando o pezinho, entendeu? Você uhum. pode até gostar de um pilates, de um funcional que é mais animado, que muda os exercícios, mas no geral, a gente gosta do que é animado. Mas para você conseguir fazer tal coisa, você precisa, Tem que né, começar fazer de a algum outra lugar, parte. né? Você tem que começar de algum lugar, tá? Então, vamos voltar um pouquinho para os benefícios, para a parte física, e aí a gente vai falar de novo dos
cuidados e eu volto um pouquinho nessa questão. Então, vamos lá. A gente está falando do envelhecimento. Então, todo mundo vai envelhecer. Vou trazer de novo alguns dados que talvez vão assustar um pouquinho vocês, mas a gente precisa falar. A partir dos 30 anos, a gente começa a perder 1% de massa muscular ao ano. Então, imagina você tendo ou não 30 anos, tendo mais ou tendo menos. Imagina agora, com 30 anos, toda a sua massa muscular. Isso eu tô falando de pessoas saudáveis, mas que não fazem atividade física. Perdendo isso 1% ao ano, você já perdeu 10% aos 40. E lembra que a Gente, é gente falou da muito. expectativa de vida. É muito. Isso não significa que você nunca mais vai ganhar massa, tá? Pelo contrário, se você fizer atividade física, aí o benefício. Você consegue tanto diminuir essa perda, quanto ganhar massa muscular. Então, é possível ganhar massa depois dos 30, tá? Só que tem que saber Uhum. que essa perda inicia nessa idade. É muita coisa. E piora a partir É. dos 50. A partir dos 50, isso aumenta para 3, 4% ao ano se a gente não faz atividade Nossa. física. Junto com isso, meados de 30, 35 anos, mais ou menos, a gente também começa a perder 1% de massa óssea ao ano. Que também é muita coisa. E aqui eu vou de novo abrir um parênteses para as mulheres. Mulheres têm outro fenômeno na nossa vida que impacta muito. Tá? Ouso falar que até mais do que a gestação, em sentidos hormonais, tá? Em sentidos Tá. fisiológicos, que é a menopausa. Por quê? Na gestação a gente tem aquela mudança hormonal que ela vai se regular em algum momento. Na Uhum. menopausa, a gente vai ter queda hormonal, vai mudar muito e aquilo vai se estabilizar abaixo em um momento e vai ser pro resto da vida. A gente vai ter que viver mais 20, 30, 40 anos com aquela nova vida. Tudo que a gente viveu até 40, 50 anos vai mudar. A gente vai praticamente ter um corpo novo. Tá? E o que acontece na menopausa? A gente perde mais massa óssea. Nós mulheres temos uma predisposição maior a ter a famosa osteoporose do que os homens. E o que isso acontece? Se eu tenho osso mais fraco, se eu tenho osteoporose, se eu sofro uma queda, que é comum em idosos que não fazem atividade física, porque o equilíbrio também fica diminuído, um dos fatores, tem mais coisas, mas se eu não faço atividade física, meu equilíbrio também diminui, eu tenho uma baixa qualidade óssea, eu sou mais propensa a ter uma queda. Se eu caio e meu osso Uhum. está fraco, eu tenho mais chance de ter uma fratura e dessa fratura ser mais grave. Não só isso, se eu tenho a fratura e meu osso está fraco, eu tenho osteoporose, ela pode demorar mais tempo para colar, para consolidar. O osso demora mais tempo para voltar ao que ele era. É aquela bola de neve, né? É aquela bola de neve. E como que eu consigo minimizar essa perda de massa óssea? De novo, atividade física. E aí, atividade física até mais de impacto mesmo. Caminhada. Toda vez, tentar explicar de uma maneira bem simples para vocês. Toda vez que eu coloco o meu peso do corpo no chão, que eu piso no chão, todo o peso que eu jogo no chão volta para o meu corpo. E isso pode ser benéfico ou não. Nesse caso, ele é benéfico. Então, caminhada é uma atividade muito indicada para quem precisa ganhar massa óssea, por exemplo, Que legal. tá? Falando ainda do envelhecimento, a atividade física também ajuda a prevenir o quê? Perda de cartilagem. A cartilagem, imaginem que é a gelatina que a gente tem dentro da articulação, que diminui o impacto de um osso com o outro. Ela também vai envelhecendo, a gente também vai perdendo isso ao longo da vida. E com a atividade física, eu também consigo prevenir essa perda. Para vocês terem ideia, fizeram um estudo, uma das maiores revistas de fisioterapia esportiva, compararam 3 grupos diferentes. Atletas, então quem corre a nível competitivo, então corre muito. Quem corre, nós meros mortais, fazemos atividade física para manter a saúde, e pessoas totalmente sedentárias. E eles compararam esses grupos de pessoas por mais de 15 anos, então foi um acompanhamento bem longo. Nossa. E o que eles identificaram? Quem tem mais artrose de joelho e quadril? Os atletas, que era esperado porque esporte não é saúde. Aí a gente está falando de sobrecarga, É o um outro excesso. caso. É o excesso, né? Não é o que a gente está falando aqui. Em segundo lugar, pouquíssima diferença, os sedentários. E quem se saiu muito melhor é quem faz atividade física com moderação. E a gente está falando de corrida, que é um esporte que ainda tem um estigma que muita gente acha que não pode correr porque degenera a cartilagem.
Lembrando, cada caso é um caso, aqui a gente está falando do geral, mas você precisa de atividade física e precisa dar um impacto também para sua cartilagem envelhecer melhor. Não, minha irmã tá assistindo isso, eu espero que ela esteja mostrando pro meu pai. Se ela não estiver mostrando, eu vou mostrar. Porque ele é um ótimo exemplo de sedentário que tem artrose e acha que por isso não consegue fazer atividade física. Não, pelo contrário, é muito indicado. E, gente, a gente tem milhares de exercícios. É impossível você não conseguir. Se você não está conseguindo fazer nada, procura um fisioterapeuta, que é quem trata a lesão, e ele vai achar um exercício para você. E, de novo, eu posso provar que a gente vai. Não adianta. Não adianta. Todo mundo, a não ser quem está com um quadro de dor muito, muito, muito aguda, dificilmente o paciente sai da clínica o primeiro dia sem fazer pelo menos 3 exercícios. E os pacientes que estão aqui podem concordar de novo. Primeiro dia, todo mundo chega lá achando que só vai conversar ou ficar na maca, não tem moleza. Já começa na prática. Já começa na prática. Bom, voltando aqui. Então, aqui eu vou abrir de novo um parênteses para as mulheres. Outro benefício da atividade física na TPM. Então, como a atividade física ajuda a regular nosso fluxo sanguíneo, humor, hormônios, então ele também pode diminuir a sensação de inchaço, diminuir a retenção de líquido, pode melhorar o humor, pode diminuir as cólicas menstruais e pode até diminuir um pouco o fluxo sanguíneo. Então, mais um benefício para nós, né? A gente precisa inserir isso na nossa vida, tá? Bom, de parte física, vocês têm alguma dúvida? Vão falando aí pra gente. Então, acho que eu já consegui convencer todo mundo. E agora eu vou falar sem dúvida. De como a gente insere a atividade física na nossa vida. Então, pensando agora na quarentena, e eu acho que até agora essas dicas vai até ajudar mais as mulheres que perguntaram em relação, né, com o bebê ali pequeno, como que faz essa inserção. Primeira coisa, etapas, né, pra gente inserir atividade na nossa vida. Então, lembra de novo, atividade física é um hábito. É igual comer bem, é igual você acordar todos os dias no mesmo horário, dormir todos os dias no mesmo horário, se é possível. Enfim, aquilo que você faz com uma frequência na sua rotina. Atividade física é hábito. Um horário na agenda. Então, primeiro, você precisa se perguntar, nesse momento da quarentena, você tá com alguma dor? Se você tiver com alguma dor, o ideal é que você tente tratar essa questão, que muitas vezes vai ser tratada também com atividade física, mas entender o que está acontecendo com o seu corpo, tá? Para garantir que você não vá se machucar nesse processo. Então, assim, se possível, a telemedicina, a telefisioterapia, elas foram liberadas, então tá dando para tratar muita coisa à distância mesmo, porque a recomendação eu não vou assim, tô com uma dor leve no meu cotovelo, eu vou me enfiar no hospital agora. Não tem porquê, mas dá para fazer no momento, mas dá para fazer uma consulta online, por exemplo. Por quê? Para você não piorar aquela dor, tá? Claro que assim, é minha obrigação falar para vocês, mas eu sei que nem todo mundo vai conseguir. Então aí o que acontece? Se você for começar uma atividade física, mas tá com quadro de dor, você observar. E aí, outra frase que eu gosto muito, que eu falo para todos os pacientes: ninguém conhece seu corpo melhor que você. Você está vivendo consigo mesmo há 30 anos, 60 anos, 20 anos, você vai passar o resto da sua vida com você. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, você vai fazer assim, assim, assado. Claro, tem coisas que a gente precisa respeitar, mas se eu te passo um exercício e você fala para mim, esse exercício está doendo. Não, mas você está fazendo bem, continua fazendo. E não respeito, isso não existe. E no caso, se vocês vão se exercitar sozinhos, que é o que a gente está falando aqui agora, você precisa ter essa moderação e respeitar os seus limites. Então, outro cuidado é respeitar os limites do seu corpo. Porque tem muita gente que quer começar e começa já, tipo, a 1000 por hora, sem ter aquele ritmo, né? Aquela constância, o corpo já estando preparado para aquilo, né? Exatamente. E aí a gente entra no outro cuidado. Início gradual.
qual que era, aí vamos colocar duas coisas, início gradual, que a Jaque falou, e saber qual que era o seu nível de atividade física pré-quarentena. Você era sedentário ou você não era? Porque isso vai fazer diferença. Você ficou totalmente sedentário na quarentena ou você não ficou? Você manteve um nível, mesmo que baixo, de atividade física, tá? Porque se você não parou sua atividade, você só teve que diminuir, é uma história. Você pode partir dali Uhum. onde você está. Se você já era sedentário antes, ou se você já está há 2 meses sedentário, é exatamente o que a Jaque falou. Vai fazer aula de yoga lá mais avançada, que planta a bananeira na parede, entendeu? Vai começar a fazer, enfim, qualquer coisa que qualquer. Vi um famoso fazendo, ai não, adorei esse exercício. Vou lá, pego 5 quilos e. Entendeu? Então, início Pode dar gradual, errado. respeite o seu corpo. Pode dar errado. E lembra, nunca é o momento, mas agora menos ainda, não é o momento de se machucar, de ter que ir para o hospital, gente. Pelo amor Não de é o Deus. momento. Pelo amor de Deus. E lembrem, de novo, a gente está falando de pessoas normais. Não é o momento da gente pensar em se preparar para correr maratona, a estar com o melhor corpo para pôr biquíni. A gente nem sabe quando vai dar para ir para a praia. Claro, se você tiver esse hábito, enfim, conseguir melhorar seus hábitos, conseguir perder peso, pensar em estética, não é errado. Mas lembre que não é o momento disso. É o momento da gente pensar na atividade física mais como saúde, tá? E eu Do que acho, como. Bárbara, posso estar errada, que a gente está num bom momento para criar novos hábitos. Eu estava até conversando ontem na live que eu fiz com a Ana sobre isso. Como está todo mundo em casa, claro, todo mundo tem suas tarefas, né? Mas a gente consegue agora, mais do que antes, separar alguns tempinhos para realizar determinadas coisas que antes a gente não tinha tempo, né? Porque a gente perdia muito tempo no trânsito, ou ficava muitas horas fora de casa no trabalho, algumas coisas não encaixavam. Mas agora que está todo mundo em casa, eu acho que é um momento que tem facilitado isso. Com certeza, Jaque, exatamente. O que que você está fazendo? Você que não trabalhava de casa e passava 2 horas no trânsito, o que que você fez com essas 2 horas? Você não está precisando ir para o trabalho, se você acordava 1 hora antes, o que que você está fazendo com essa 1 hora? Então é momento de Justamente. rever exatamente, assim, perfeita a sua colocação, Jaque, perfeito, assim. E aqui eu vou também já abrir um parênteses que também gente, atividade física, lembrem, é hábito, tentem colocar metas. Por quê? Toda vez que a gente tem uma meta, um objetivo para fazer aquela atividade, é mais difícil falhar com aquilo. E aí tem que ser pessoal. Você tem que saber, por que que eu quero? Porque eu quero jogar meu futebol, então eu tenho que fazer atividade física para estar preparado para jogar meu futebol e não me machucar. Eu quero ter energia para cuidar do meu filho. As mulheres estão Uhum. tendo filho mais tarde. A gente tem que levar isso em consideração, que a nossa energia também vai ser diferente, e filho vai demandar Sim. muita energia por muito tempo, entendeu? Eu tive uma paciente que congelou óvulos, ela teve gêmeos com 44 anos, ou Nossa, seja, ela precisa de muita energia por muito muita. tempo. Então, qual que é o seu objetivo? Termina a live, gente, e escreve qual que é o meu objetivo com a atividade física. Não tem problema se for ter o corpo melhor. Gente, é pessoal. É pessoal. Desde que seja um objetivo forte o suficiente para você cumprir. Vou contar os meus para vocês. Tenho 2 Hum. objetivos. Atividade física. Os que estão aqui que me conhecem sabem que eu danço também, sempre dancei e hoje em dia eu faço dança de salão. Primeiro, meu objetivo, eu não quero parar de dançar enquanto eu puder. Só que para eu poder não parar de dançar enquanto eu puder, eu tenho que ter força. Então, eu tenho que fazer meus exercícios de fortalecimento. Mesmo a dança sendo atividade física, eu tenho que fazer uma cirurgia nesse joelho, enfim, várias coisas. São meus, os seus podem ser outros. O importante é que você encontre o que funciona para você. Porque aí, toda vez que você pensar, hoje eu não vou, hoje eu tô com preguiça, só hoje não, aí você se apega àquele objetivo. E isso que você falou é muito importante. Escrever. Escreve e cola no espelho. Pra você se deparar com aquilo todo dia. Porque às vezes a gente só pensa e depois esquece, né? E larga. Agora, se você tá E lá, todo dia lendo aquilo, manter esse ritmo até entrar num hábito vai facilitar, né? e assim, gente, o corpo é muito inteligente. Tudo que a gente não usa, a gente perde.
Todo mundo tem algum amigo aí, ou é a pessoa que vai pra academia, gosta de pegar peso, fica um mês sem fazer atividade, parece que a pessoa murcha, que a gente espetou um balão e a pessoa murchou. Por quê? O corpo não gosta de gastar energia. Então, tudo que eu não uso, meu corpo absorve. Se você não se colocar em movimento, por isso que a gente vai perdendo músculo, vai perdendo osso. Além do processo de envelhecimento acontecer, o corpo entende, eu não estou usando isso, eu não preciso. Ele vai reabsorvendo. Então, muitas vezes as pessoas, é o que você falou, escreve, atinge aquele objetivo, por exemplo, dor. Eu faço, eu fiquei um tempo sedentária também no período da faculdade, mas já faz muitos anos que eu não paro de fazer atividade física. Então, meu joelho não dói mais. Mas eu sei que se eu parar, ele vai doer. Só que eu só vou lembrar disso se eu parar de fazer. Então, você tem que Exato. estar lá escrito. Essa dica que você deu, assim, é perfeita. Então, assim, mais algumas coisas para vocês tomarem cuidado, né? Que a gente está acabando aqui o tempo. Não menosprezem também o descanso, tá? Então, assim, aquele dia que você acordou mais cansado, que você não dormiu bem, que você às vezes vai ficar gripado, enfim, respeita o seu corpo. Ou faz uma atividade física de menor intensidade, ou não faz aquele dia, porque o seu corpo ele precisa também daquela energia para resolver aquela situação ali que está acontecendo. Eu ganho muitos Uhum. pacientes que falam assim: eu acordei, o meu treino era de 10 quilômetros de corrida, mas eu não dormi bem, eu não estava me sentindo bem. Mas eu falei, eu vou até o final. Quando eu cheguei em 7, eu me machuquei. É sempre assim. Eu ganho um monte de paciente desse jeito. Então, se vocês quiserem virar meus pacientes, façam um exercício de que vocês estão cansados, porque grande, grande chance de machucar. Então, precisa respeitar o corpo. E aí entra também a questão do descanso, que eu sei que para as mães é mais difícil, mas Uhum. precisa tentar colocar essa coisa do descanso na sua vida. E aí, uma dica, vocês, principalmente mães que têm menos tempo, o que eu oriento a fazer? Que nem o Pilates, tem muita coisa que dá para fazer em casa de maneira segura, mas se você não tem muito tempo de fazer exercício, tenta fazer exercícios que trabalhem mais grupos musculares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ao invés de você fazer aqui só o braço aqui, só o braço aqui, faz o exercício da prancha, que eu sei que todo mundo conhece, faz agachamento, procura exercícios que trabalhem vários grupos musculares, que você ganha Para tempo. Ou otimizar, né? para otimizar. Ou então, se você gosta de fazer uma coisa mais localizada, não dá um descanso. Você faz, por exemplo, uma série de agachamento, uma série de braço, uma série de agachamento, uma prancha. Intercala. Então, o período que você iria descansar, você faz um outro exercício. Lembrando, tem que ser de cada um. E começa aos pouquinhos. Se você está totalmente sedentário, começa com 10 minutos hoje, 15 minutos, o que você consegue. No outro dia, mais um pouquinho, e você vai evoluindo de acordo com o seu tempo e com as suas necessidades. Aí, deixa eu só falar algumas recomendações. Se você não tem muito tempo e tem que escolher que atividade física fazer, eu recomendo você iniciar pelo fortalecimento. Por quê? Para eu correr, para eu caminhar, para eu dançar, para eu nadar, eu preciso ter força. Como que eu ganho força? Por Uhum. fortalecimento. Fortalecimento, musculação, pilates, funcional, crossfit, tudo que a gente carrega peso, não necessariamente tem que ter um peso externo. Às vezes, o peso do nosso corpo, no Pilates tem muito isso, muitos exercícios que a gente faz muito esforço, sem carregar peso. E tá Cuidado com rolando a agora uma qualidade, série de lives, né, sobre isso. Você pode seguir algumas muito lives de algumas pessoas que trabalham e seguir lá com a galera. É bom que você se motiva. exatamente. Então, tenta colocar outras pessoas aí de casa para fazer junto com você, que às vezes um motiva o outro. Isso é muito legal. Importante, a qualidade é melhor que a quantidade. Não adianta fazer 20 abdominais assim, o abdômen nem queimou nada. O exercício, você tem que acabar o exercício tendo cansado pelo menos um pouquinho, sentido que você deu um esforço para o seu corpo. Se o seu esforço, se você fez 1 hora de exercício, e o seu esforço foi o mesmo que ficar sentado aqui 1 hora assistindo a gente na live, tá? Você fez errado. Ou você não fez, ou você descansou mais do que fez, Uhum. tá? Então tem que ter um mínimo esforço, tá? Frequência. O que a OMS orienta pra gente? Atividade leve ou moderada, 150 minutos por semana, dividida da melhor maneira que você puder, ou 75 minutos de atividade física intensa. Claro, isso é recomendação. Se você está sedentário, talvez você nem consiga.
Se você é mãe, tá com Uhum. filho pequeno, enfim, sua rotina mudou, faz o que dá. De fortalecimento, o que que a gente orienta? O ideal 3 vezes na semana, se você não consegue pelo menos 2. Aí tenta intercalar o fortalecimento com um pouquinho de caminhada, pular corda também é aeróbico, aí vai de cada um. Se você Ah, conseguir legal. ter tanto um pouquinho de fortalecimento quanto um pouquinho de atividade aeróbica, é importante porque uma meio que complementa a outra, tá? Mas se não conseguir, tenta optar pelo fortalecimento nesse momento, que vai ser mais seguro e vai garantir que você se machuque menos. E uma dica para as mães. Muita gente às vezes coloca, e eu também já fiz isso. Ah, eu tenho filho pequeno, não consigo fazer. Usa a criança. Meu marido tá me arrastando para fazer exercício aqui em casa. E para o meu filho é a maior diversão se agarrar na gente para a gente fazer agachamento. A gente Então, vai fazer prancha, ele sobe em cima. Então olha que já dá dica ótima. uma Fez reforçada certo. aí. Dá para agregar a criança e fazer junto, e no fim fica a maior diversão familiar, né? Isso, perfeito. Olha, dica ótima. Meninas que perguntaram, dicas de mães para mães. Então é isso. Você vai ter que adaptar a sua rotina. E aí vai muito de cada um, não tem jeito. O importante é que vocês gravem isso. Tem que ter frequência. Também não adianta eu fazer hoje, fazer só daqui 10 dias, que eu já perdi tudo que eu ganhei e a chance de eu me machucar é muito maior. Tem que virar um hábito. Tem que Uhum. estar dentro das suas possibilidades, né? Tanto físicas quanto de rotina, mas tem que saber que é importante. Se você quer viver bem tanto agora e quer se preparar, quer envelhecer bem, quer ter energia para brincar com seus netos, por exemplo. Uhum. Começa Entendeu? hoje, Você quer né? ter neto, você ter filho, você quer ter neto também. Você quer poder pegar seu neto no colo. Se Claro, você tiver lá cheio de artrose, dor na coluna, tem um monte não de vai paciente que rolar. não consegue pegar um neto. Não vai rolar. Parece que não, mas o tempo passa. O envelhecimento, lembra, eu brinquei, se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Vamos contar que Boa. todo mundo que está aqui na live, tudo vai dar certo, todo mundo vai envelhecer. Então a gente tem que se preparar bem para isso, gente. Ótimo. Bárbara, a gente tem 2 minutos. Olha, a gente esquece do tempo, fica aqui conversando. Eu achei ótimo, Tem. várias dicas excelentes. E todo mundo com certeza gostou muito. Inclusive, quem não segue a página dela, eu recomendo que sigam, porque ela posta várias dicas legais. Eu quero te agradecer muito, você agregou demais, não só para mim, mas para Imagina que todo mundo. bom. E eu quero que você dê aí umas palavrinhas finais para se despedir. Gente, obrigada por todo mundo que está aqui, que está apoiando. Sigam a gente, então. Vou agradecer de novo a Jaque, né, pelo convite da live, pela indicação. A gente posta exercício para fazer em casa, dica como se cuidar. Fiquem à vontade também para mandar perguntas no inbox da clínica, tá bom? A gente responde todo mundo. Fiquem à vontade. Tudo que vocês tiverem de dúvida de agora ou que surgir depois, por favor, não fiquem com vergonha, tá? Conversem com a gente adora a interação, adora esclarecer dúvida e guardem isso. Atividade física é hábito, o corpo foi feito para se mexer e cuidar da saúde é o ato de amor próprio. Se vocês guardarem isso, tenho certeza que vocês vão se motivar. E terminem aqui e escrevam o objetivo, igual a Jaque falou. Escreve põe bem grande. Por que que eu quero fazer Isso. atividade física? E amanhã eu vou fazer um pedido. Quem começar amanhã fazendo exercício físico, marca a gente, tira uma foto, que eu quero ver a Nossa, maravilha! repercussão dessa conversa de hoje, hein? Sim, a gente adora. Marca a gente vai adorar. A gente posta de vez em quando também fazendo exercício. Hoje até eu estava respondendo, um amigo meu até brigou comigo porque eu estava fazendo exercício e respondendo e aí, você tá ofegante? Falei, não, eu tenho que fazer o que eu falo para as pessoas. Estou fazendo meus exercícios do dia. Excelente, parabéns. Adorei conversar com vocês esse Que bom. tempinho. Tenha uma ótima noite. Vamos ver então amanhã a repercussão desse Obrigada, papo, você hein? também, todo mundo. Imagina, obrigada de novo, gente. Boa noite, se cuidem, fiquem em casa e se mexam, sem desculpas. Isso mesmo. Agora acabaram as desculpas. Obrigada por todo mundo que Desculpas. participou e até amanhã, que amanhã tem mais uma live. Beijo. Beijo, Jaque. Tchau.